Olá, você que ama, você que gosta, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está iniciando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Lembrando que tudo que eu ensino aqui você encontra nos nossos módulos, nos nossos livros de teologia. São 5 módulos para o curso básico. Cada módulo tem 4 matérias e já tem os exercícios. Você desenvolvendo os exercícios e enviando para a gente, em um ano, você desenvolvendo os exercícios dos 5 módulos, você recebe aí na sua casa o seu diploma com histórico escolar. Pode desenvolver os exercícios à mão, manuscrito, com caneta, lápis, como você preferir. Pode digitar também, enviar por e-mail. Você decide a melhor forma de fazer as atividades. Envia para a gente, nós vamos corrigir e você vai receber, em um ano, o seu diploma de teologia do nosso curso básico. Depois eu dou mais detalhes sobre o curso, tá bom? Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Bem, hoje nós vamos aprender a causa do dilúvio. Mas antes, deixa eu passar uma informação importante para você. Quando você começa a ler a Bíblia, então você lê o capítulo 1º, 2º, 3º, até o 6º. Chegando no capítulo 6 da Bíblia, do livro de Gênesis, você estuda toda a história de quem viveu antes do dilúvio. Olha que interessante. Quanto tempo leva para ler mais ou menos esses 6 capítulos? Não mais do que 1 hora. Em menos de 1 hora, quem lê tranquilamente em meia hora, 40 minutos. Não demora mais do que isso. Lendo bem devagar. Então você estudando 1 hora de Bíblia, olha que interessante, no máximo, você lendo 6 capítulos, os 6 primeiros capítulos de Gênesis, você estuda tudo o que aconteceu antes do dilúvio. E este período na teologia nós chamamos período antediluviano. Período antediluviano, ou seja, período antes do dilúvio. Bom, agora, no capítulo 6, nós vamos ver no versículo 2, até um texto polêmico, e nós vamos aqui passar algumas interpretações para você. Olha só o que diz o capítulo 6, verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então veja, filhos de Deus. No texto hebraico, nós podemos tirar algumas interpretações, traduzir de algumas formas. Por exemplo, filhos dos deuses. Um exemplo. Poderia? Poderia. Mas só tem um Deus. E Deus só tem um filho. Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o único da mesma espécie. Deus de Deus, portanto é Deus. Então esses filhos não podem ser deuses. Ok? Então está descartada essa possibilidade. Segundo, filhos de Deus são anjos. Seria essa possibilidade. Poderia traduzir desta forma o texto sagrado. Ocorre que em Mateus, no capítulo 22, então isso é importante, Mateus capítulo 22, no versículo 30, diz assim, Jesus falando, a maior autoridade no assunto. Olha só, capítulo 22, versículo 30, de Mateus. Porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Portanto, também não podem ser anjos. Ou melhor, anjos, porque os anjos não se casam e não se dão em casamento. Foi o que Jesus disse, né? Nosso Senhor. Então, o que pode ser? Se não são filhos dos deuses, porque nós só cremos em um Deus. E nem filhos de Deus, porque Deus só tem um filho, Jesus Cristo. Se não são os anjos, porque anjos não se dão em casamento, não se casam e nem se dão em casamento. Conclusão, essa interpretação, filhos de Deus, só pode ser aqueles que
temem a Deus, que obedecem a Deus. Por exemplo, nós somos chamados filhos de Deus por adoção. Por quê? Porque nós cremos na salvação preparada por Jesus, nós aceitamos o plano da salvação. Então, quando nós aceitamos esse plano, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Então, a interpretação que não fere o contexto da Bíblia, não gera heresias, seria filhos de Deus, aquela linhagem de Sete, que são pessoas piedosas. E as filhas, aqui fala assim, filhas dos homens, a linhagem caimita, daqueles que estão fora da vontade de Deus. Então, qual foi a causa do dilúvio? Aqueles que temiam a Deus começaram a ter relação com as filhas daqueles que não temiam a Deus. Okay? Então, os filhos de Deus, os filhos dos crentes, daqueles que temiam a Deus, a linhagem de Sete, que está no capítulo 5, começaram a se envolver, ter relação com as filhas dos caimitas, daqueles que não temiam a Deus, a linhagem de Caim. E esta mistura provocou o quê? A corrupção do gênero humano. E Jesus faz até essa citação de Noé sobre a sua vinda. Jesus fala desta mistura. Comiam, bebiam, davam-se em casamento. Depois nós vamos ver com profundidade isso aí. Então, qual foi a causa do dilúvio? A mistura, a união entre aqueles que temiam a Deus e aqueles que não temiam a Deus. Ok? Então esta foi a causa do dilúvio. E sempre lembrando que a ortodoxia cristã, os piedosos que estudam a Bíblia, entendem que esses filhos de Deus são os filhos daqueles que temem a Deus. E as filhas dos homens, as filhas daqueles que não temem a Deus. Ok? Por que não pode ser anjo? Porque eu já até li o texto. Anjo não se casa e não se dá em casamento. Né? Por que não pode ser deuses? Porque Deus só tem um filho da mesma espécie, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok? Nós somos filhos de Deus? Somos, por adoção. Então esse termo, filhos de Deus, nós entendemos aqui que são aqueles que temem a Deus. A linhagem de Sete, a linhagem setista, que está a partir do capítulo 5. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos começar a segunda etapa do nosso estudo. Ou seja, o que acontece após o dilúvio. Tá bom? Não esqueça de pedir o nosso material. Esse mês, tudo com 50% de desconto. Depois, infelizmente, não poderemos manter esse desconto. Então, se você tem interesse, acesse o nosso site. É o www.icp.com.br. Ou envie aí uma mensagem para a gente, ou pode também pelo nosso e-mail, teologia@icp.com.br, teologia@icp.com.br, ou também pelo WhatsApp, o 21 986223266, 21 986223266, ok? Dá aí você que está assistindo aí no YouTube, dá um likezinho aí, dá um positivo aí, divulga o nosso trabalho, divulga. As pessoas estão querendo aprender, independente de religião. Você tem um amigo de uma outra religião, envia para ele o vídeo, envia o link pelo WhatsApp, fala, olha que interessante, para que ele também possa começar a aprender a genuína palavra de Deus, tá bom? Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.